né? Pela vida de todos os irmãos, né? O presbítero Rinaldo, rapaz, filme direito esse negócio aí. Se o celular for bom, eu vou sair bonito desse negócio aí. Se não for celular bom, então para de filmar. É 3D. Deus abençoe. Nosso irmão Zico. Logo quando o Zico chegou na igreja, ele tinha um medo do microfone. E agora ele pega o microfone e não quer devolver mais. Ele com o microfone na mão, o relógio correndo, eu falei, eu não vou pregar hoje, o Zico me entrega o microfone. Hoje eu falei toda dele. Deus abençoe você, Deus abençoe. Hoje ainda nós estávamos falando dele, estávamos com uma visita com o pastor presente no sítio, visitando as famílias, e chegamos no ar, que é colega dele, e estivemos falando do servo de Deus. Então, meus irmãos, para mim sempre é uma alegria de estar aqui, para mim como se eu estivesse na minha casa, a forma, a alegria de vão nos acolher aqui, eu me sinto muito bem com a minha esposa em poder estar aqui com os irmãos. Verdade, nós passamos 32 dias ali na capital do Maranhão, São Luís. Estivemos pregando ali, primeiramente na igreja 7, e chegando ali o pastor foi acometido de um câncer no esôfago, e o câncer desceu para o fígado, um quadro muito grave, muito grave. E ele estava internado no hospital. Nós, com a minha esposa e os irmãos ali, fomos lá para o hospital, oramos por ele, ungimos ele, e para a glória do nome do Senhor, no dia seguinte ele teve alta. Ele teve alta, foi para casa, e nós ali dando assistência para a igreja, dando assistência para o campo, as congregações, muito carente, meus irmãos, muito carente mesmo, né? Então eu falei aqui no início com o Eliseu, até, né, em tom de brincadeira, mas precisa, irmãos de obreiros ali, precisa, muito mesmo. E os irmãos olham, o nome dele, pastor Malvio, né, está à frente daquele campo já há 28 anos. Há 28 anos. E nós louvamos a Deus que o Senhor nos levou em paz nessa viagem e nos trouxe em paz para a glória do nome do Senhor. E amanhã é o nosso batismo, né? 100 candidatos vai descer as águas amanhã. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. E hoje na reunião nossa com o presidente, ele nos escalou para ser um dos ministrantes do batismo amanhã à noite. E também o meu filho André também vai estar ministrando o batismo juntamente comigo, e mais alguns pastores que foram escolhidos ali. E nós estaremos ali com essa responsabilidade e glorificando a Deus pelos irmãos que estarão descendo as águas para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus. Se não me desse a oportunidade dessa noite, eu já sairia daqui muito feliz de ouvir os testemunhos que a gente pode ouvir aqui, né? E quando eu pude ver o Dorival contando, o pastor dessa igreja, Deus abriu as portas, os papéis que estavam todos lá com dificuldade do pastor Eliseu, e a gente ouvindo Deus abrindo essas portas aí, uma coisa eu pude ouvir Deus falar no meu coração nesta noite: é por causa da fidelidade deles. Aleluia, é por causa da fidelidade. Você observe o texto que você leu nesta noite. A igreja de Filadélfia era uma igreja que, por mais pobre que era diante das demais, mas ela tinha o que as demais não tinham. O que é, pastor? Fidelidade. Irmãos, Deus habita aonde há fidelidade. Aleluia. Então, vocês que receberam de Deus esta bênção dessas portas abertas, continua sendo fiel. A palavra nos diz que aquele que é fiel no pouco, no muito Deus o colocará. Então se prepara, que coisas grandes Deus tem para aqueles que são fiéis na obra do Senhor. Se é verdade, levante a sua mão e agradeça a Deus pelas bênçãos que você tem recebido da parte de Deus. Queridos, as horas não permitem nós nos delongarmos na nossa saudação. Eu quero entrar a palavra nesta noite, em que nós lemos, né, em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós observamos Lucas dizendo aqui que aconteceu no versículo 1 que, apertando
chamando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Você vai para Mateus capítulo 4, versículo 17, você lê ali, observa que Jesus iniciou o ministério dele ministrando a palavra. E quando você chega aqui no capítulo 5, você vê uma multidão. Irmãos, multidão não dá para contar. Se fosse 100, Lucas diria que era 100. Se fosse 200, ele não miraria que era 200. Mas era uma multidão que não se dava para contar. Interessante que essa multidão, ela não estava atrás de multiplicação de pão. Essa multidão, ela não estava querendo ver Jesus realizar da vida aos mortos. Mas essa multidão estava presente e desejosos, e apertando os outros em querer ouvir a palavra. Aonde tem palavra tem milagre. Aonde tem palavra existe a reação sobrenatural de Deus. Se você vem ouvir a palavra, vai ter milagre na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Aleluia! Nós temos que ter cuidado, irmãos, que estamos vivendo numa geração que não quer mais ouvir palavra. Ele quer movimento para o corpo, quer levantar a mão, quer música gospel e pouca palavra. Mas eu glorifico a Deus nesta igreja. Elas nasceram na palavra, elas vivem na palavra, tem milagre nela na palavra. A presença dele gera milagre através da palavra. É verdade, oh, glória a Deus, aleluia. Derramar sobre a Glória a terra. Deus, Oh, amados, em nome do Senhor Jesus. Deus tremendo. Deus te colocou aqui nesta noite. Se fosse para você estar na igreja de A, de B e de C, Deus tinha te colocado lá. Mas se você está aqui, aqui é o lugar que Deus tem te colocado. Honre este lugar que Deus tem te colocado. Honrar como pastor. Esteja com os teus ouvidos inclinados em ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a multidão ali estava, e Jesus estava ministrando a palavra. E ao ministrar, no mesmo tempo que Jesus ministrava, nos diz o versículo 2: e viu Jesus descer do barco aqueles dois pescadores. Jesus estava ministrando a palavra e não tinha perdido de vista aqueles pescadores que ali estavam. Escute aqui, por mais dificuldade que você esteja passando, você olha para a direita, olha para a esquerda e diz: meu Deus, eu não vou dar conta para sair dessa situação. Você fique tranquilo, ainda que a luta seja grande, os problemas sejam enormes, Jesus não te perdeu de vista. Os olhos dele estão sobre a tua vida. Glória a Deus, oh, glória. Deus de mistério. Aleluia! Oi, irmão, está muito forte a Deus. presença dele aqui nesta noite. Quando eu estou sentindo a presença de Deus aqui Oh, nesta noite. glória. Versículo 2: e viu estar ali dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles, e estavam lavando a rede. Diga comigo assim: lavando a rede. Lavando a rede. Queridos, Lucas, ele estava dizendo de pescadores. Não eram homens que estavam brincando de pescar, não eram homens que estavam tentando pescar, mas eram homens peritos em pescaria. Nos diz as histórias que esses homens tinham uma empresa de pesca, eles tinham um funcionário para dar conta financeiramente. E a Bíblia diz que quando Jesus olha, primeira atitude que mexeu com o coração de Jesus, que eles estavam descendo do barco. Diga comigo assim: descendo do barco. Descendo o barco. Querido, escute aqui. Descer do barco, o barco, ele é um instrumento que nos leva a Deus. Quando você está descendo do barco, significa que você está querendo sair fora do propósito de Deus. E Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite: rindo chorando, não desça do barco, permaneça no barco. O teu milagre é você estar no barco. É, Rei da Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Escute,
abatidos, preocupados, tristes. Segunda atitude que Jesus viu dele: primeira foi descer do barco, segundo era lavar a rede. Lavar a rede estava dizendo: sabe uma coisa? Eu vou dar um tempo nesse negócio. Não adianta eu tentar mais. Eu vou puxar o freio de mão, não é minha vez.